Número 8. O mistério do menino puxado da cama. As imagens a seguir foram registradas por uma mãe que começou a perceber algo estranho acontecendo no quarto do filho. O vídeo foi capturado pela babá eletrônica enquanto o menino dormia. E o que a câmera registrou naquela noite deixou a mãe completamente em choque. Nas imagens, é possível ver claramente o menino sendo puxado para fora da cama. O detalhe mais perturbador é que não dá para ver ninguém fazendo isso. Algo parece agarrar a perna dele e puxá-lo, mas na gravação não aparece nenhuma pessoa no quarto. Até o gato da família, que estava por perto, parece perceber que algo não está certo. Ele observa tudo com atenção, como se também estivesse sentindo alguma coisa estranha no ambiente. Claro, existe uma possível explicação mais simples. Algumas pessoas acreditam que o garoto pode ter tido uma cãibra forte enquanto dormia, o que poderia ter feito ele se mover bruscamente e acabar caindo da cama. Mas ainda assim, a cena continua sendo bem assustadora, e agora fica a pergunta: o que você acha que realmente aconteceu ali? Conta a sua teoria nos comentários. 7. A invasão violenta. No dia 13 de setembro de 2025, um canal chamado Hans News compartilhou um caso perturbador que mostra como uma situação aparentemente simples pode se transformar em algo extremamente perigoso. Tudo aconteceu em Overland Park, no Kansas, dentro do apartamento de uma jovem mãe de 21 anos, chamada Katie O'Connor. O detalhe mais impressionante dessa história é que tudo foi registrado por uma câmera babá eletrônica que ela tinha instalado meses antes para monitorar o filho. Naquele dia, Katie jamais imaginaria que aquela câmera acabaria registrando um dos momentos mais assustadores da vida dela. Naquela manhã, tudo parecia completamente normal. Katie estava tentando vender algumas ferramentas de carpintaria que pertenciam ao ex-namorado dela. Ela precisava do dinheiro extra. Então comentou sobre as ferramentas com uma jovem que ela considerava uma amiga. Essa mulher disse que conhecia algumas pessoas que poderiam ter interesse em comprar. Parecia algo simples, mas aquela conversa acabou levando a algo muito mais perigoso. Algum tempo depois, alguém bateu na porta do apartamento. Katie acreditou que fossem apenas possíveis compradores interessados nas ferramentas. Então ela abriu a porta, e foi nesse momento que tudo saiu completamente do controle. As soon as he put his arm around my neck, I was like, this is really happening. This is going on. Okay. Don't move. Oh my gosh. Okay. Oh, it's just court. Oh my God, guys, really? Assim que um dos homens entrou, ele imediatamente passou o braço em volta do pescoço dela, prendendo Katie em um golpe de estrangulamento. Em segundos, a situação virou uma luta desesperada. A câmera instalada na parede registrou toda a cena. Katie foi empurrada contra o sofá e depois jogada no chão, enquanto tentava respirar e se libertar. Enquanto ela era contida, os invasores começaram a vasculhar o apartamento em busca de objetos de valor. Mas em determinado momento, algo mudou o clima da situação. Um dos homens percebeu uma pequena câmera instalada na parede. A câmera que estava registrando tudo. Where's the camera? Shut the door and lock. Please, I need... Where's the camera? Oh my God. Lock the door. Don't say nothing. Where is it? It's on the wall. Okay, where's the video footage, sir? Where's the footage, sir? It's Wi-Fi. Where's the footage? It's not there. It's wireless. Hey. What am I trying to get? Na gravação, ele grita para que a mulher que estava com eles retire a câmera imediatamente. Por um instante, o pânico se espalha entre eles. No, don't put this on the camera.
I don't do it. Really? Really? You're gonna try and make it look like I'm... Shut up. Everybody's talking to you. Shut the up. Mas o detalhe mais perturbador dessa história não são os dois homens, e sim a terceira pessoa presente no apartamento. A mulher que estava ali não era uma estranha. O nome dela era Cheyenne, e era alguém que Kate conhecia. Os filhos delas já tinham brincado juntos. Elas conversavam sobre escola, sobre a vida, como amigas comuns. E naquele momento, ficou claro que toda aquela situação poderia ter sido uma armadilha. Quando os invasores finalmente foram embora, eles levaram praticamente tudo que Kate tinha guardado. Dinheiro que ela estava economizando para pagar o aluguel e a faculdade. As próprias ferramentas que tinham causado toda a situação. E até um cofre que estava dentro do apartamento. Apesar da violência do ataque, Kate sobreviveu. Mais tarde, a polícia conseguiu localizar Cheyenne, a mulher que Kate conhecia, além de um dos homens envolvidos no crime. Os dois foram presos pelas autoridades. No entanto, o terceiro suspeito, justamente o homem que imobilizou Kate e a manteve presa durante o ataque, ainda continua foragido. E no final, aquela câmera que estava ali para proteger o filho dela acabou registrando algo ainda mais assustador, o momento exato em que confiança se transformou em traição. E às vezes, isso pode ser ainda mais perturbador do que um simples roubo. Depois de ver um caso como esse, uma coisa fica clara. Ter uma câmera em casa pode fazer toda a diferença. Eu mesmo separei algumas câmeras de segurança boas e baratas e deixei os links na tela e na descrição. Se quiser proteger melhor a sua casa ou simplesmente ter mais tranquilidade, vale a pena dar uma olhada. 6. A sombra no berço. Eram 3 da manhã em R, na Pensilvânia. A casa de George Cruz estava em completo silêncio. Ele, a esposa e o bebê dormiam profundamente, até que a porta do quarto bateu com força. O barulho acordou George, que olhou rápido em volta, mas não viu nada. Cansado, achou que fosse o vento e voltou a dormir. No dia seguinte, por curiosidade, ele decidiu rever as imagens do monitor do bebê, e o que encontrou gelou seu sangue. Nas imagens, dá para ouvir passos pesados. Logo depois, a porta se fecha sozinha. Mas o mais assustador vem em seguida. Uma figura escura aparece perto do berço, observando a criança. A sombra se move lentamente, como se estivesse inclinando o corpo sobre o bebê. Em certo momento, ela parece tocar um bichinho de pelúcia que muda de posição. E depois simplesmente desaparece. George congelou. Ele assistiu à gravação várias vezes, tentando achar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. O quarto estava trancado, e ninguém mais tinha entrado ali. Hoje ele acredita que algo sombrio pode estar rondando sua casa. Mas o que exatamente apareceu naquela gravação? Um truque de luz? Uma ilusão? Ou algo que realmente não pertence a este mundo? 5. A babá eletrônica hackeada. No dia 27 de outubro de 2023, uma usuária do TikTok chamada Eden Thompson compartilhou uma experiência que deixou muitos pais assustados na internet. O que começou como uma noite completamente normal em casa, acabou se transformando em algo extremamente perturbador. Naquela noite, Eden estava no computador terminando algumas tarefas. O filho dela já tinha ido dormir cerca de 1 hora antes. Como muitos pais fazem, ela usava uma babá eletrônica com câmera no quarto da criança, para poder verificar se estava tudo bem sem precisar entrar no quarto e correr o risco de acordá-lo. De tempos em tempos, ela dava uma olhada rápida no monitor. No começo,
Tudo parecia completamente normal. Quando ela verificou a câmera, o filho estava exatamente onde deveria estar, dormindo profundamente na cama. Mas então, em certo momento, ela começou a ouvir um barulho estranho. Nada muito alto, mas o suficiente para chamar a atenção. And I heard this noise and I was like, is he still awake in the room? So I went over to the monitor and grabbed it and sat it like next to me and tried to like look at him in the monitor. Anyways, I was just nothing, like he was asleep, and then I was like, that's so weird. Então ela pegou o monitor e colocou perto dela para observar melhor. Mas quando olhou novamente, o menino ainda estava dormindo. E aquilo deixou ela com uma sensação estranha. Algo simplesmente não parecia certo. I literally looked at the monitor and it was moving, like panning the room. And so I recorded it on my phone and was just because I thought like, oh, maybe the button's broken. But no. No começo, ela pensou que talvez fosse apenas um defeito no aparelho, algum problema no botão ou talvez o sistema travando, mas quanto mais ela olhava para a tela, mais claro ficava que aquilo não era um movimento aleatório. A câmera estava girando lentamente pelo quarto, como se alguém estivesse controlando ela remotamente. Foi nesse momento que a ficha caiu. Eden começou a gravar a tela com o celular completamente nervosa, porque agora estava claro que alguém estava mexendo na câmera. Oh my gosh, guys, someone is moving. Someone is moving our monitor. Oh my gosh, someone is moving our monitor. What do I do? Oh my gosh. A ideia de que um estranho pudesse estar olhando o quarto do filho dela naquele exato momento era simplesmente assustadora. Mas então veio um pensamento ainda pior. Poucas horas antes de colocar o filho para dormir, ela tinha passado um tempo com ele naquele mesmo quarto. Eles seguiram a rotina normal da noite. Ele tomou banho, se trocou, se preparou para dormir. Tudo isso com a câmera ligada. Ou seja, se alguém realmente tinha acesso àquela câmera, existia uma grande chance de que essa pessoa estivesse observando tudo há muito mais tempo. And so that was so scary. I literally saw a reel the other day of someone talking about this happening to them, and someone was talking to their baby in the middle of the night through their monitor. Depois de perceber o que estava acontecendo, a sensação de segurança dentro de casa simplesmente desapareceu. Aquela pequena câmera, que deveria servir para proteger o filho, de repente parecia mais uma janela aberta para alguém do lado de fora. Não demorou muito para ela tomar uma decisão. Eden simplesmente parou de usar a câmera, porque depois de descobrir que alguém pode estar observando através dela, é muito difícil voltar a se sentir confortável ligando aquilo novamente. 4. O terremoto registrado pela babá eletrônica. No dia 25 de agosto de 2015, um vídeo publicado por Artem Rusakovsky chamou muita atenção na internet. Diferente dos outros casos, dessa vez não se tratava de um invasor ou de alguém escondido dentro da casa. Mas ainda assim, o que foi registrado pela câmera é algo que deixa qualquer pessoa inquieta. Tudo aconteceu dentro de um quarto de bebê em São Francisco, bem cedo pela manhã. Aquele momento em que a casa normalmente está em completo silêncio. No quarto, uma babá eletrônica estava ligada, monitorando o pequeno Matthew, que tinha apenas 1 ano e 9 meses. A cena parecia totalmente tranquila. Nada indicava que algo estava prestes a acontecer. De repente, a câmera começa a tremer levemente. No começo, é algo quase imperceptível, mas em poucos segundos, o movimento aumenta.
Os objetos no quarto começam a vibrar. O berço se mexe e toda a imagem da câmera passa a tremer. Era o terremoto de Napa, que atingiu magnitude 6 e sacudiu toda a região. E existe um detalhe curioso nessa gravação. Matthew não acorda, mesmo com o quarto inteiro tremendo ao redor dele. Em alguns momentos ele se mexe na cama, se vira, se ajusta, como crianças pequenas costumam fazer quando algo parece estranho, mas ele continua dormindo. Enquanto isso, todo o ambiente ao redor se move lentamente, móveis vibrando, objetos balançando, como se algo profundo sob a casa estivesse despertando. E para qualquer pai ou mãe que assiste a essa gravação depois, existe um momento específico que realmente causa arrepios, porque terremotos já são assustadores quando você está acordado, mas ver uma criança pequena, completamente indefesa e inconsciente do perigo, enquanto o chão e as paredes se movem ao redor dela, dá uma sensação desconfortável. 3. O intruso no quarto do bebê. No dia 12 de março de 2019, o New York Post divulgou um vídeo que mostra um nível de invasão doméstica realmente assustador. Tudo começou quando um casal do Bronx, em Nova York, decidiu verificar as imagens da babá eletrônica do filho, como faziam em todas as noites. Eles moravam em um apartamento no 6º andar. A princípio, parecia que seria apenas mais uma noite tranquila. Mas então, eles perceberam algo se movendo dentro do quarto da criança. Ao olhar com mais atenção, a imagem mostrou algo que nenhum pai espera ver. Um homem estava dentro do quarto do bebê. De acordo com a investigação, o invasor havia entrado pela janela da escada de incêndio, por volta das 8h10 da noite. Ele simplesmente escalou até o apartamento e entrou pela janela, como se já soubesse exatamente o que estava fazendo. A câmera registrou o homem andando lentamente pelo quarto. Ele passava várias vezes perto do berço da criança, caminhando de um lado para o outro. Em certo momento, ele chegou até a acender a luz do quarto. Calmamente, começou a olhar prateleiras, gavetas e objetos ao redor, como se estivesse procurando algo. E então acontece um momento ainda mais estranho. Em determinado instante, ele olha diretamente para a câmera, quase como se soubesse que em algum momento alguém assistiria àquelas imagens. Pouco tempo depois, o pai do bebê, que estava em outro cômodo da casa, acabou chamando algo em voz alta. Quando o invasor ouviu o barulho, ele congelou por um segundo e logo em seguida correu de volta para a janela, fugindo pela escada de incêndio antes que alguém conseguisse alcançá-lo. O mais impressionante é que, durante todo esse tempo, o bebê continuou dormindo, completamente sem perceber que um estranho estava a poucos metros de distância. Os pais, obviamente, ficaram em choque. Na manhã seguinte, eles chamaram a polícia, mas a história ainda não tinha acabado. Poucos minutos depois de fugir daquele apartamento, o mesmo homem subiu pela escada de incêndio de outro prédio próximo. Dessa vez, ele entrou no apartamento de uma mulher de 28 anos que não estava em casa. Sem câmeras ou testemunhas, ele teve tempo de pegar várias coisas: joias, relógios, pulseiras, colares, uma mochila e até uma bicicleta modelo de alto padrão. Ao todo, ele levou cerca de $1.200 em joias em poucos minutos. E segundo a polícia, aquilo provavelmente não foi a primeira vez que ele fez algo assim. Investigadores descobriram que, em 15 de janeiro, alguém muito parecido havia invadido outro apartamento algumas quadras dali. Na ocasião, o ladrão fugiu com aproximadamente $7.000 em eletrônicos e relógios. Para os investigadores, aquilo começou a parecer um padrão muito bem praticado. Mas para os pais daquele bebê, nada disso era tão assustador quanto uma única ideia: a de que naquela noite, um estranho estava parado no escuro, a poucos metros do filho deles. E isso é algo que dificilmente alguém consegue esquecer. 2. A voz que falava pela câmera. Em julho de 2024, uma família na cidade de Killeen, no Texas, passou por uma situação extremamente perturbadora. Um estranho conseguiu invadir digitalmente a câmera instalada dentro do quarto do filho deles.
A história foi divulgada por um canal de notícias local chamado Cans 5. Tudo aconteceu no meio da madrugada. O filho do casal, de apenas 5 anos, estava dormindo no quarto. Como muitos pais fazem, eles tinham instalado uma câmera tipo babá eletrônica, conectada à internet, para poder acompanhar o menino enquanto ele dormia. Até que um dia, algo aconteceu. Em algum momento da noite, uma voz começou a sair da câmera. O menino acordou e sentou na cama. Segundo a mãe, ele ficou olhando diretamente para a câmera, como se estivesse respondendo a alguém que estava falando com ele. Poucos instantes depois, ele começou a chamar os pais, chorando. A mãe acordou assustada e imediatamente perguntou ao marido se ele estava usando a câmera para falar com o filho. Ele respondeu que não. Na verdade, ele tinha dormido a noite inteira. Quase ao mesmo tempo, o celular dela recebeu uma notificação de movimento da câmera. Ela abriu o aplicativo rapidamente para ver o que estava acontecendo e, na imagem ao vivo, viu o filho sentado na cama, claramente assustado, olhando direto para a câmera. Imediatamente, os pais começaram a verificar a casa inteira. Eles pensaram que talvez alguém tivesse entrado na casa, mas, para surpresa deles, não havia ninguém lá dentro. Nenhuma porta arrombada, nenhuma janela aberta, nenhum sinal de invasão. Mais tarde, a polícia explicou que, em alguns casos, criminosos conseguem invadir câmeras domésticas através de redes Wi-Fi próximas. Ou seja, a pessoa que estava acessando aquela câmera poderia estar relativamente perto da casa, mas a história ainda ficaria mais estranha. Cerca de 15 minutos depois do incidente, algo inesperado aconteceu. A gravação daquele momento simplesmente desapareceu do sistema da câmera, como se nunca tivesse existido. Por sorte, a mãe já tinha conseguido salvar o vídeo antes disso acontecer. Mesmo assim, a experiência deixou a família completamente abalada. A ideia de que alguém poderia estar observando o quarto do filho no meio da noite e ainda falando com ele, é algo realmente difícil de esquecer, principalmente porque existe uma possibilidade ainda mais assustadora, a de que a pessoa por trás daquela voz poderia estar muito mais perto do que eles imaginavam. 1. A garota que foi puxada para debaixo da cama. Na noite de 5 de março de 2024, uma garotinha simplesmente não conseguia dormir. Mesmo já sendo hora de ir para a cama, ela continuava acordada no quarto, brincando com seus brinquedos, totalmente envolvida naquele mundo imaginário típico das crianças. Mas o que ela não fazia ideia é que algo inesperado estava prestes a interromper aquela brincadeira. Segundo a mãe da menina, toda a família ficou assustada depois de ver o que a babá eletrônica do quarto registrou por volta das 11 da noite. Do you want to play with me? Oh. Hey, do you want to play with me? Sure, I'll play with you. So I'm going to play, yeah. Bling, bling, bling. Bling, bling, bling. Bling, ding, ding, ding.
Let's go. Nas imagens, a garota aparece brincando sozinha. Em determinado momento, ela parece falar como se estivesse conversando com alguém. Pouco tempo depois, algo estranho começa a acontecer. De repente, a menina começa a chamar pela mãe, e então, de forma repentina, ela acaba debaixo da cama, visivelmente assustada. Quando a mãe viu a gravação depois, ficou completamente confusa. Por que a filha teria ido parar ali? Foi então que ela percebeu outro detalhe estranho. Um dos brinquedos no quarto ligou sozinho e começou a tocar a mesma música que a menina estava cantarolando minutos antes. Logo em seguida, parece que algo começa a puxar a criança lentamente para debaixo da cama. A família ficou extremamente preocupada com a segurança da menina. Eles chegaram a acreditar que alguma coisa teria atraído a garota para baixo da cama usando o brinquedo. Claro, existem tentativas de explicar aquilo de forma lógica, mas a história ainda ficaria mais estranha. Depois desse episódio, a mãe decidiu trancar o quarto por alguns dias. Ninguém entrou ali, mas alguns dias depois ela resolveu gravar novamente, para mostrar que nada tinha sido mexido. So I've been getting a lot of questions. People have been asking me, have you been in the room? Have you guys looked under the bed? No, we haven't. We haven't been in the room in the last 2 days. We've been a little scared. Be this scared right now. No vídeo, ela decide abrir o quarto novamente para descobrir o que aconteceu. E quando aponta a câmera para debaixo da cama, algo aparece ali. Por um instante, parece uma criança deitada no escuro. Mas, olhando melhor, provavelmente era apenas a boneca da filha. Mesmo assim, por um breve momento, parece que a cabeça da boneca se move levemente. Assustada, a mãe entra em pânico e sai correndo do quarto. E mesmo que tudo isso possa ter sido apenas uma coincidência, envolvendo um brinquedo e uma boneca, ainda sobra uma pergunta difícil de ignorar. O que exatamente puxou a menina para debaixo da cama naquela noite? E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, porque ainda existem muitos outros vídeos assustadores que vamos explorar por aqui. Até o próximo episódio.